Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico e seja bem-vindo a mais um vídeo da série As 7 Igrejas do Apocalipse. Nós estamos aí no terceiro vídeo, né? Fizemos a reflexão sobre a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, e agora vamos para o quarto vídeo, falar um pouco sobre a igreja de Tiatira, né? Como eu dizia, essa reflexão, mesmo eu trazendo alguns pontos geográfico, histórico da cultura da época, mas eu quero fazer essa reflexão autêntica, no sentido de que ela traz algo para a nossa vida concreta hoje, certo? Então vamos lá. Vamos falar um pouco sobre a igreja, ou melhor, sobre a cidade de Tiatira. Dentro de algumas pesquisas que eu fiz aqui, muito básica, porque eu não quero trazer coisa muito aprofundada, porque os vídeos ficariam imensos, mas dentro de uma pesquisa básica, Tiatira é uma cidade da Ásia Menor, situada entre Sardes e Pérgamo, né? Pérgamo nós já vimos, Sardes será o próximo vídeo. Então, essa cidade era situada entre essas duas cidades. Ficava sobre o rio Lico, na fronteira entre a Mísia e a Lídia. Lídia de Tiatira, né? Aqui Lídia já é uma mulher, uma personagem. Lídia de Tiatira foi a primeira convertida por Paulo em Filipos, né? A indústria de púrpura, de que ela era uma representante comercial, era a maior indústria de Tiatira. Então veja, Tiatira tinha a indústria de púrpura e era a maior, né? Lídia, que se tornou cristã, convertida ali por uma pregação do apóstolo Paulo, tinha a maior indústria de púrpura em Tiatira, né? E a corporação dos titureiros é documentada em muitas inscrições. A exploração arqueológica descobriu alguns dos belos prédios monumentais erigidos em Tiatira pela dinastia Atalide de Pérgamo. Tiatira era uma das 7 igrejas às quais é dirigido as cartas do Apocalipse. A história de sua fundação é desconhecida, né? Não tem uma data precisa da fundação de Tiatira. A cidade era a sede de um culto chefiado por certa Jezabel, nós vamos conhecer, né? Possivelmente um pseudônimo que prescrutava os segredos de Satanás. Então possivelmente um pseudônimo era um nome que não era o nome original desta mulher, dessa feiticeira, mas que foi por São João dado o nome de Jezabel, porque ela parecia muito com a mulher de Acabe, o rei Acabe, Jezabel, aquela que perseguiu o profeta Elias. Então ela tinha uma aparência, né, tanto da sua violência, como também das suas crenças religiosas, da idolatria, e João acaba dando esse pseudonome. Então São João acaba dando esse nome a essa mulher, né? Então vamos lá. Ele vai dizer assim, Apocalipse capítulo 2, versículo 18. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve. Quem é o anjo? A gente já falou disso. O anjo era o bispo, o ancião da igreja. Eis o que diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhante ao fino bronze. Então nós vimos lá na primeira igreja, né, na igreja de Éfeso, nós vimos a introdução mostrando a visão que João teve de nosso Senhor Jesus Cristo. E se você for vendo a carta às igrejas, ele vai colocando alguns pontos daquela visão. Aqui ele coloca a respeito de Jesus Cristo como: eis o que diz o Filho de Deus,
que tem os olhos como chama de fogo. E nós vimos lá, né, o que significaria chama de fogo. E os pés semelhante ao fino bronze. Veja, os pés semelhante ao fino bronze. Então, aquela visão que João teve era de Jesus Cristo, que lhe falava, né, por meio do seu anjo. Ele vai dizer: conheço tuas obras. Veja, o Senhor conhece a minha e as tuas obras. Nós não podemos pensar que nós estamos enganando Jesus, que nós estamos, vamos dizer assim, despistando Jesus e praticando o que nós queremos, o que nós desejamos. Pelo contrário, nós somos vistos por Deus a todo tempo. A palavra de Deus vai dizer nos Salmos que o Senhor, Ele mantém os seus olhos sobre nós, né? Então nós não podemos nos esconder. E assim foi dito à igreja de Tiatira: vocês não podem se esconder de mim, vocês não podem ficar oculto aos meus olhos, né? E ele vai dizer: teu amor, conheço tuas obras, conheço o teu amor. Então o Senhor conhece o nosso amor. Tem muita gente que fala de amor a Deus, mas esquece o amor ao próximo. Tem muita gente que fala de amor a Deus, de amor a Jesus, de amor à Santíssima Trindade, aos anjos e santos, mas esquece o amor ao próximo. Ele vai dizer: conheço a tua fidelidade. Como é que está a nossa fidelidade diante de Deus? Né? Como é que está a nossa fidelidade diante do Senhor Jesus? Será que nós estamos sendo fiéis à sua palavra? Será que nós estamos sendo fiéis à sua sã doutrina? Será que nós estamos realmente sendo fiel? Ele dizia aqui para Tiatira: eu conheço as tuas obras, conheço o teu amor, conheço a tua fidelidade. Ele vai dizer: conheço a tua generosidade. Nós estamos sendo generosos para Deus, né? Aqui cabe para mim também essa pergunta: será que eu estou sendo generoso para Deus? Será que eu estou dedicando tempo para Deus? Tempo para a leitura das Sagradas Escrituras? Será que eu estou dedicando tempo para o estudo da sã doutrina católica? Será que eu estou dedicando tempo para participar dos sacramentos, principalmente o sacramento da Eucaristia? Será que eu estou dedicando tempo para a oração, né? Para uma Léxio Divina, a leitura orante com a palavra de Deus? Então, conheço a tua generosidade. Ele vai dizer: conheço a tua paciência. Será que eu estou sendo paciente, principalmente com as pessoas de casa, da minha família? Isso cabe para mim agora, eu estou refletindo sobre isso. E você é paciente com as pessoas, principalmente da tua casa? Porque muitas vezes a gente quer ser paciente com o mundo todo, porque a gente está sendo visto por quem está lá fora. Mas e dentro de casa? Como está a nossa paciência? Eu preciso melhorar disso. Você também precisa melhorar disso, né? Está aparecendo, pai, tua cabecinha. Minha bebezinha está aqui do lado, né? Será que eu estou sendo paciente? Ele vai dizer: e conheço a tua persistência. Nós estamos sendo persistentes na sã doutrina, nós estamos sendo persistentes no amor a Jesus, né? Ele vai dizer: e as tuas últimas obras, as últimas obras que nós realizamos, foram obras agradáveis a Deus, foram obras que é do agrado de Deus, que faz parte da vontade de Deus para a nossa vida. Ele vai dizer: conheço tuas últimas obras, que excedem as primeiras. Veja, as últimas obras da igreja de Tiatira excedia as primeiras obras. Veja como eles eram extraordinários. Aí Jesus vai dizer aqui algo interessantíssimo. Ele vai dizer: mas tenho contra ti que permitiste a Jezabel. São João coloca esse pseudonome, né, nessa mulher, ou quem sabe até pode ser uma feiticeira, né, que provavelmente é, e ele vai colocar esse nome de Jezabel, fazendo alusão ao que Jezabel, a esposa de Acabe, fazia, né, e fizera, perseguindo o profeta Elias. Ele vai dizer: mas tenho contra ti que permites a Jezabel, mulher que se diz profetiza, veja, seduzir meus servos e ensinar-lhes a praticar imundícies e comer carne sacrificada aos ídolos, carne imolada aos ídolos. Vamos ver aqui o que diz, né, essa profecia, né, essa profetisa, o que ela
fazia. Vamos ver o que a mulher de Acabe, Jezabel, fazia. Veja, no livro dos Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 16, versículo 31, vai dizer assim. Eu não vou entrar no contexto aqui para não prolongar ainda mais o vídeo, mas veja, versículo 31. Como se lhe não bastasse o andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, desposou ainda Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e chegou até a render culto a Baal, prostrando-se diante dele. Então veja, quem era Jezabel? Uma mulher estrangeira que o rei Acabe acabou despojando ela, e não somente despojando essa mulher, mas caindo em idolatria, adorando, rendendo culto a Baal, um dos deuses antigos, dos quais o profeta Elias matou os 400 sacerdotes de Baal, daquela história que nós conhecemos. E veja o que aconteceu aqui com Geu, Geu, que era um rei também de Israel, Geu teve um encontro com um certo homem, chamado Ocasias. Veja o que diz. Ao vê-lo, Jorão perguntou-lhe, Então, um certo personagem, melhor dizendo, chamado Jorão, segundo Reis 9, versículo 22. Aqui é só para a gente entender quem é aquela Jezabel que João fala no Apocalipse, na igreja de Tiatira. Veja, ao vê-lo, Jorão perguntou-lhe, tudo vai bem, Geu? O rei de Israel. Tudo vai bem, Geu? Ele, porém, respondeu, como poderá ir tudo bem, enquanto durar a prostituição e a magia de Jezabel, tua mãe? Então, Jorão, que era filho de Jezabel, pergunta ao rei Geu, como está? Tudo vai bem? Ele vai dizer, como poderá ir tudo bem enquanto durar a prostituição e a magia de Jezabel, a tua mãe? Então veja, a magia e a prostituição. Essa prostituição era levar os israelitas a adorar outros deuses. Então São João vai dizer aqui, Jesus vai dizer aqui por meio de São João, eu conheço tuas obras, teu amor, tua fidelidade, tua generosidade, tua paciência e persistência, e as tuas últimas obras que excedem as primeiras. Aí ele vai dizer, mas tenho contra ti que permites a Jezabel, mulher que se diz profetiza, seduzir meus servos e ensinar-lhes a praticar imundícies e comer carne imolada aos ídolos. Então veja, era um costume, nós podemos ver aqui, podemos dizer assim, um modo operandi dentro da igreja. As igrejas eram infestadas por secretismo, por idolatria, por prostituição, com relação à adoração. Em vez de adorar um único Deus, se prostituía com outros deuses. E nós precisamos estar atentos. Será que eu e você estamos adorando verdadeiramente o Deus de Israel, o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu e nos dá o Espírito Santo pelo batismo? Será que nós estamos fazendo isso? Ele vai dizer, eu lhe dei tempo para arrepender-se, mas não quer arrepender-se de suas imundícies. Então, Jesus está dizendo que deu tempo para que Jezabel, essa pseudo nome aí que foi dado a essa mulher, se arrependesse das suas imundícies, mas ela não quer. Ou seja, persiste, poderíamos dizer que até o pecado contra o Espírito Santo persiste resistindo à graça de Deus e às moções do Espírito Santo. Aí ele vai dizer, desta vez a lançarei num leito, e com ela os cúmplices dos seus adultérios, para aí sofrerem muito, se não se arrependerem de suas obras. Então, o Senhor chega a dizer aqui que vai lançar uma doença sobre essa mulher. Não, claro que Deus não vai fazer isso
porque Deus quer castigar apenas ou porque Deus quer fazer a pessoa sofrer, mas é porque aquilo que está no autor da carta aos Hebreus, no capítulo 12. Leia a carta aos Hebreus, capítulo 12, sobre o castigo e a correção fraterna de Deus para com aqueles que Ele deseja salvar. E aí você vai compreender o porquê o Senhor está dizendo que lançará ela no leito, né? Ou seja, enviará contra ela uma enfermidade. E essa enfermidade também vai ser lançada sobre os seus seguidores, né? Para que ela se arrependa de suas, né? Para que se arrependam de suas obras perversas, de sua prostituição espiritual, né? Ele vai dizer: farei perecer pela peste os seus filhos, e todas as igrejas hão de saber que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, porque darei a cada um de vós segundo as suas obras. Então, nós precisamos compreender isso também. O Senhor, Ele sonda. Quando vem dizer aqui que Ele sonda os rins e os corações, está dizendo que Ele sonda todo o nosso ser. Ele sonda a nossa vida, Ele sonda a nossa história, Ele conhece a nossa vida. E Ele vai dizer por que Ele sonda os rins e os corações. Porque a partir daí, Ele dará a cada um de vós, a cada um de nós, segundo as nossas obras. Jesus vai dizer, leia também, se for possível, Mateus capítulo 25, falando sobre o juízo final. Se você puder ler também, né, aqui livro do Apocalipse, capítulo 21, se eu não estou enganado, é o julgamento, né, o julgamento final, né, de Apocalipse 20, versículo do 11 ao versículo 15, né? Julgamento geral, o julgamento universal. Ele vai falar que vai julgar cada um segundo as suas obras, de acordo com aquilo que está escrito nos livros, ou seja, numa linguagem apocalíptica, mas também numa linguagem subliminar. São João vai dizer que Deus escreve, né, os anjos de Deus escrevem todas as nossas obras num livro. Lógico que eles não estão escrevendo em um livro, como nós conhecemos o que é um livro hoje, o que é escrever um livro, mas está sendo gravado, está sendo, vamos dizer assim, computado, né, na memória de Deus, para que quando Ele venha nos julgar, Ele não nos julgue fora da justiça. Ele vai nos julgar, sim, dentro da misericórdia, mas dentro da justiça. E cada um receberá de acordo com as suas obras. E ele continua: a vós, porém, e aos demais de Tiatira. Então ele vai dizer para quem é fiel, né? A vós, porém, e aos demais de Tiatira, que não seguistes esta doutrina e não conheceis, como dizem, as profundezas de Satanás, não imporei outro fardo. Então veja, existia um grupo de fiéis na igreja, um remanescente de fiéis na igreja de Tiatira, que não tinha se contaminado com a doutrina dessa tal Jezabel, que não tinha se prostituído com outros deuses, que não conhecia, como ele diz aqui, as profundezas de Satanás. Essa tal Jezabel e os seus seguidores diziam conhecer as profundezas de Deus, mas na verdade eles conheciam as profundezas de Satanás. Aqui, alguns estudiosos vão dizer que essa tal Jezabel era uma vidente, uma feiticeira, que por auxílio de Satanás conhecia coisas, né, mistérios que as pessoas normais não conheciam. E isso dava a ela uma certa fama de conhecer os mistérios, as profundezas de Deus, quando na verdade ela conhecia as profundezas de Satanás. E hoje muita gente, existem muitos videntes que as pessoas estão seguindo aí, né, videntes que se dizem católicos e que se dizem conhecer as profundezas de Deus, mas na verdade, não estou dizendo que seja, na verdade podem estar conhecendo e divulgando as profundezas de Satanás. Tem videntes aí que está dizendo que a igreja católica vai perder a fé. Tem videntes que está dizendo que a igreja católica vai apostatar da fé. Isso contraria a promessa de nosso Senhor Jesus Cristo. Eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século.
Eis que as portas do inferno tentarão contra ela, mas não prevalecerão. Isso contraria, né? O Espírito Santo vos ensinará toda a verdade. Jesus disse que vai enviar o Espírito para ensinar toda a verdade à igreja. Como a igreja iria perder a fé se o Espírito Santo é a alma da igreja, é quem conduz a igreja? Isso, alguém pode até aparentar conhecer as profundezas de Deus, mas na verdade é conhecedora das profundezas de Satanás. Continuando aqui, ele vai dizer, né? A vós, porém, e aos demais de Tiatira, retomando, que não seguistes esta doutrina e não conheceis, como dizem, as profundezas de Satanás, não imporei outro fardo. Aí ele vai dizer, versículo 25, mas guardai o que tendes, até que eu venha. Então veja, guardai o que tendes, até que eu venha. Ou seja, se mantenha fiel, não se contamine com falsas doutrinas. Não se contamine com doutrinas impuras, doutrinas perversas. Não se contamine. E ele vai dizer, então, ao vencedor, ao que praticar minhas obras até o fim, eu lhe darei poder sobre as nações. Então veja, aqui ele faz uma alusão ao Salmo 2, né? Faz uma alusão ao Salmo 2 falando de Jesus. Veja, aqui São João vai dizer que ao vencedor ele dará participar, né? Que participe das minhas obras até o fim, e eu lhes darei poder sobre as nações pagãs. Então veja, em Jesus nós somos, quando nós somos batizados em Jesus, nós nos tornamos profetas, sacerdotes e reis. Então nós participamos do profetismo de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Profetizamos com Ele, nós participamos do sacerdócio de Cristo dentro do nosso sacerdócio régio, e nós participamos do reinado de Cristo. Nós reinamos com Cristo sobre as nações. E ele faz uma alusão dizendo que o vencedor, aquele que se manter fiel, receberá esta herança, a herança do Salmo 2, que foi estabelecida para Cristo. Ele vai dizer, a partir do versículo 8, né? Vamos ler a partir do versículo 7. Vou publicar o decreto do Senhor. Disse-me o Senhor, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Né? Nós somos gerados na pia batismal. Pede-me, te darei por herança todas as nações. Tu possuirás os confins do mundo. Tu as governarás com cetro de ferro. Tu as pulverizarás como um vaso de argila. Então veja essa promessa, se não é a mesma promessa que foi feita a Jesus Cristo e o Senhor faz a nós. Então, ao vencedor, ao que praticar minhas obras até o fim, eu lhe darei poder sobre as nações. Nós iremos reinar com Cristo sobre todas as nações. E ele conclui dizendo, ele as regerá com cetro de ferro. Né? Ele aqui no singular está se falando de Cristo e nós reinaremos com Cristo. Ele as regerá com cetro de ferro, como se quebra um vaso de argila. Então, nós participaremos do reinado social de Cristo sobre as nações. E principalmente depois que Cristo passar a reinar sobre todos os salvos. E no versículo 28, ele vai dizer, assim como eu mesmo recebi o poder de meu Pai, aqui porque é Jesus Cristo que fala, fazendo alusão ao Salmo 2, versículo 8, assim como eu mesmo recebi o poder de meu Pai, eu lhe darei a estrela da manhã. Quem é a estrela da manhã? Meus irmãos, a estrela da manhã, em alguma parte daqui do Apocalipse, vai dizer que a estrela da manhã é Lúcifer. Outra vai dizer que Jesus é a estrela da manhã, né? A estrela da manhã. Quem é a estrela da manhã? O sol nascente. Ou quem é a estrela da manhã? Aquela primeira estrela que aparecia, né, na madrugada, muito forte, muito incandescente, e depois ela dava lugar ao sol. Então Jesus vai dizer que nós, como diz São Paulo escrevendo aos Coríntios,
na primeira carta, quando vai falar da ressurreição, ele vai falar que nós brilharemos como os astros na ressurreição. Nós brilharemos, ele vai dizer que existe diferença de glória para cada um de nós quando formos ressuscitados. E essa glória, ela se diferenciará exatamente pelas nossas obras e os nossos galardões que nós iremos receber. Ele vai dizer que um é o brilho do sol, outro é o brilho da lua, outro é o brilho de estrela para estrela. A diferença de uma para a outra. E ele diz que nós brilharemos, ele vai dizer, assim como eu mesmo recebi o poder de meu Pai, e eu lhe darei a estrela da manhã. Né? Ele mesmo será, né, a sua glória resplandecerá sobre nós. E São João conclui dizendo, quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, meus amados irmãos, está aqui mais uma reflexão sobre a igreja de Tiatira. Como eu disse, não é uma questão muito aprofundada de teologia, porque muitas vezes as pessoas ficam pesquisando, né, coisas de teologia, mas esquecem de colocar em prática a nossa vida. A mensagem central de Tiatira é cuidado com as Jezabels do mundo, que têm infectado as pessoas para a idolatria, para a feitiçaria, para o consumo das carnes sacrificada aos ídolos. E nós precisamos permanecer fiéis, porque o Senhor conhece as nossas obras. Então, Deus abençoe você. Eu espero que esteja ajudando com essa série de vídeos. Tenho visto que o acolhimento, a aceitação da série é muito baixa ainda. As pessoas quase não estão assistindo, pouquíssimas visualizações. Volto a dizer, por quê? Porque o YouTube é especialista em sensacionalismo. Quem gosta de sensacionalismo e quem produz conteúdo sensacionalista está lá em cima. Mas quem traz a verdadeira palavra de Deus, a sã doutrina, o desejo de buscar e de viver a santidade e ser fiel a Jesus, é pouco visto, é pouco recomendado pelo próprio YouTube. Mas nós queremos continuar o nosso trabalho, porque eu estou aqui não é para alcançar números. Seria bom, sim, mas é para alcançar almas, para alcançar vidas, e essas vidas para que elas possam se voltar para Cristo. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser.